Olá, amores! Na nossa última aula de redação, nós estudamos sobre os contos que encantam. Diferentemente das fábulas, as fábulas elas nos trazem uma lição. As fábulas, elas sempre são animais, né, que participam, animais que têm vida própria, né? Eles falam como se fossem seres humanos, coisa que não existe. Então, continuando, né, depois dos contos maravilhosos, né, primeiro fábulas, contos maravilhosos, que são aqueles contos que são muitas das vezes contados pelos nossos avós, né, ou então criados. Esse daqui foi um conto que foi criado pelos irmãos Grimm, né, e eles foram responsáveis pela criação de outros que vocês conhecem perfeitamente. A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, Branca de Neve e Os Sete Anões, entre outros. Inclusive, alguns de vocês me falaram que a mãe de vocês tem algumas histórias dos irmãos Grimm, né? E eles foram, né, pessoas que gostavam de escrever esses contos. Por que falam contos maravilhosos? Porque nos encantam, né? São contos que nos encantam. Então, na página 36, nós temos assim: o final do conto, O Sapateiro e os Duendes, é um exemplo de como essas histórias geralmente terminam. Assinale a afirmativa que explica como são esses finais, né? Esses finais dos contos maravilhosos são como? Como que sempre terminam? Não há uma solução para o problema e os personagens aprendem a conviver com a situação. Ou a solução é encontrada por meio do encantamento e os personagens vivem felizes. Ou seja, encantamento é que existe magia, existem encantos mesmo, né? Ou seja, os personagens que participam dessas histórias dos contos maravilhosos, eles possuem alguns poderes, como na história dos sapateiros duendes. Os duendes possuem o poder de fazer o quê? Colocar as roupas, né, montar. O sapateiro estava passando por uma necessidade e aí os duendes foram lá e ajudaram, porque ele cortava o tecido e os duendes que ajudavam a terminar o restante, e com isso eles saíram, né, daquela situação financeira difícil e melhoraram de vida, e por conta dos duendes. Nesse número 11 é o seguinte: leia os trechos dos textos a seguir e assinale qual deles fazem parte de um conto maravilhoso. Então, qual desses aqui faz parte de um conto maravilhoso? Conto maravilhoso são aqueles contos em que os personagens têm poderes, né, gente? Tem o final da história, sempre tem um desfecho, ou seja, tem a introdução, tem o meio, tem aquela situação de conflito e tem o fim. Esse primeiro é um conto maravilhoso. Vamos lá ver. O Marinheiro Popeye foi usado na década de 30 numa campanha dos médicos para as crianças comerem mais alimentos ricos em ferro. Aí é que o personagem começou a devorar latas de espinafre. E aí, vocês acham que aí é um conto maravilhoso? Pensem. Não é um conto maravilhoso. Então vocês não vão marcar um X aí, tá certo? Acertou quem disse que não é. Vamos para o próximo. Numa cidade do Oriente, gente, acompanha a leitura, viu? Numa cidade do Oriente vivia Aladim, filho de um modesto alfaiate chamado Mustafá. Seu pai tinha morrido e sua mãe precisava dar conta sozinha das necessidades da família. Um dia, viu parar diante de sua casa um desconhecido, que dizia ser irmão de Mustafá. Ele contou que voltava de Marrocos, onde havia feito fortuna, e ficaria muito contente em poder ajudá-los. Na realidade, tratava-se de um habilidoso mago. Ele se mostrou generoso, ia frequentemente jantar na casa deles e pouco a pouco ganhou a confiança da família. E aí, vocês acham que é um conto maravilhoso? Sim ou não? Acertou quem falou? Sim, é um conto maravilhoso. Página 37. Tudo era novidade e surpresa. Naquele primeiro dia de aula, na frente da escola, as mães conversavam. As crianças mostravam umas às outras a nova mochila, o estojo de lápis de cor e os cadernos novos encapados.
Júlia, Júlia, você ficou contente por participar de tudo, mas sentia dentro de seu coração um medo esquisito e sem explicação. E aí? Aí é um conto maravilhoso? Sim ou não? Não, não é um conto maravilhoso. Vamos para o próximo. Era uma vez um oleiro que deixou uma pobre herança a ser dividida entre os 3 filhos. Para o mais velho, tocou um moinho. O segundo teve por direito um asno. E para o caçula, coube apenas um gato. Esse filho, ao receber algo que não lhe tinha serventia, ficou muito aborrecido e resmungou: meus irmãos poderão trabalhar juntos e ganhar a vida, mas um gato serve-me de quê? A não ser fazer dele um bom ensopado para o jantar. O gato, que era um bicho muito esperto, ao escutar a queixa do novo dono, temeu pela própria vida e disse-lhe com ensaiada mansidão: não se aflita, meu amo, basta que me dê um saco e um par de botas para que eu possa andar pelo mato e verá que posso lhe ser útil. E aí, é um conto maravilhoso? Sim ou não? Tchan, 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 tchan. Sim, esse daí é um conto maravilhoso, sim, certo? Então, só ficou, vocês já iriam marcar um X nesse segundo e nesse último, certo? Vamos agora para a página 39. Gente, vocês lembram que eu falei que um conto maravilhoso, ele tem que ser dividido. Principais personagens, onde ocorreu a história, mas no conteúdo tem que ter situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, quais são os personagens do conto maravilhoso? O sapateiro, sua esposa e os duendes. Onde ocorreu a história? Na casa do sapateiro. Qual foi a situação inicial? Qual foi o conflito? Qual foi o clímax? E como ficou o desfecho? Aí, eu vou enviar para vocês, na verdade eu já enviei para vocês a página de tudo que está escrito aqui, tá certo, gente? Olha. E aí vocês só vão colocar as respostas aí. Por quê? Porque a situação inicial foi isso, isso e isso. O conflito foi isso, isso e isso. O clímax foi isso, isso e isso. E o desfecho. Porque aí vocês fazem com calma e aí vocês aprendem também, vão copiando. Tem muita coisa para vocês copiarem, tá certo? E depois é só vocês tirarem uma foto e aí vocês me enviam. Eu quero letra bonita e letra organizada, tá certo? Ó. Beijão, vai ficar só essa atividade para vocês de redação. Só não, né? Tem muita coisinha para copiar, viu?